A primeira referência que nós encontramos importante de ceia na Bíblia é aquela que Jesus fala em Apocalipse 3, verso 20, onde ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Que ceia é esta? Eu coloco um título para esta ceia: a ceia da renovação espiritual. Muitos crentes e muitas igrejas às vezes deixam Jesus um pouco de lado. Esta é a verdade. E é exatamente por conta disso que Jesus escreveu esta carta. É a ceia da renovação espiritual, porque Jesus continua amando a todos. Glória a Deus. Ele está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Mas louvado seja Deus que Ele não vai embora. Ele não foi embora. Então tem solução para qualquer problema. Pastor, eu estou achando que eu estou meio enquadrado nessa situação aí do que não é nem frio nem quente. Pois é, então levanta a mão para o céu, agradece a Deus, que Jesus ainda está aí bem pertinho de você, batendo na porta. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha a porta. Esta é a porta da solução. Esta é a porta do livramento. Esta é a porta do rompimento com essa condição de mornidão. Jesus está dizendo: sai dessa condição, eu te mostro o caminho. Arrepende-te, porque eu estou à porta e eu bato essa porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é tão simples. É tão simples. Pare um pouquinho, você vai ouvir o toque de Jesus batendo a porta. E você vai ouvir a voz dele. Talvez agora mesmo ele esteja falando ao coração de alguém que especialmente precisava de ouvir o toque dele, a voz dele. E aí o que fazer, pastor? Se alguém ouvir minha voz, se alguém escutar a minha batida e abrir a porta, diga rapidamente: Jesus, eu abro a porta, meu coração está aberto, Senhor. Vem, Senhor. Muda esta condição que muitas vezes eu estou vivendo. Muda, Senhor, transforma. Então o Senhor disse: se você abrir a porta, eu vou entrar. Entrarei em sua casa e cearei com ele. Que é isto? Renovação espiritual. Não fique dividido entre igreja e mundo. Não fique dividido entre verdade e mentira, entre luz e trevas. Tome partido. Tome o partido de Cristo. Seja de Cristo. Ande com Cristo. Viva com Cristo. A segunda ceia que a Bíblia fala, é isso aí a primeira. É a ceia das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19, verso 9 está escrito: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, eu li só o verso 9. Esta ceia ocorrerá no céu, após o arrebatamento e antes da vinda de Cristo em glória. Para entender esta ceia das bodas do Cordeiro, guarde as 3 etapas do casamento judeu, entre os judeus. Primeira etapa, havia um contrato entre o rapaz e a moça. Era um contrato de casamento, embora eles ainda estariam em oração, e eles faziam até assinado esse contrato. Então dava-se o início do noivado. Você não vai encontrar na cultura judaica antiga essa palavra namoro, não existe. Já fazia-se um contrato de um noivado. A palavra que nós encontramos na Bíblia é desposar. Desposar é tomar como esposa ou como esposo. Então não havia namoro. Essa palavra namoro é muito moderninha, ela não é bíblica e nem é cristã, para falar a verdade. Segundo, geralmente um ano depois, num dia pré-determinado, o noivo ia à casa da noiva à noite, num desfile com tochas acesas, pelas ruas, publicamente, levava com ele muitos amigos,
E ele ia então até a casa do pai da noiva. E ele então surpreendia. Já estava marcada aquela data, mas não sabia a hora. Então ela tinha que ficar ali preparada, com suas damas, com todo mundo ali, para o cortejo. Então ele chegava, às vezes atrasava. Na parábola das 10 virgens, o noivo atrasou. Tardando o noivo. Mas quando foi à meia-noite, houve-se o clamor, aí veio o noivo. E aí, a noiva tinha que estar pronta, vestida, a rigor, para o casamento, com tochas acesas, que eles iam fazer um outro trajeto de volta, saindo da casa do pai da noiva, agora seguindo com o noivo para a casa do pai do noivo. Bom, a terceira fase era o que acontecia na casa do pai do noivo, a festa. Muitos dias de festa, muita alegria, e o casamento estava sendo então consumado ali. Eles poderiam se ajuntar e viver como marido e mulher. No caso de Cristo e a igreja, as duas primeiras fases já ocorreram. Na primeira fase foi o momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Quando você aceitou Jesus, foi assinado no reino espiritual um contrato. Jesus tornou-se o seu Salvador, garantiu para você vida eterna, e você garantiu para Jesus o amor e a fidelidade e a fé nele. Foi assinado um contrato no reino do Espírito. Na segunda etapa vai ser a vinda do noivo, arrebatamento. Aí ele vem, pega a sua igreja e leva para onde? Para a casa do Pai. E lá na casa do Pai acontecem as bodas do Cordeiro, que é a terceira e última fase, em que a igreja se unirá ao Senhor Jesus, numa comunhão perfeita para toda a eternidade. E nesse momento ali no céu haverá uma grande comemoração, uma celebração imensa, chamada de bodas do Cordeiro. Terceira ceia, vamos rapidinho. A ceia do grande Deus. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Que ceia é essa? Essa ceia acontecerá no final da grande tribulação. Enquanto o povo de Deus estava se preparando para encontrar com o Senhor, é os dias de hoje. As nações da terra estavam se preparando para a guerra, para o derramamento de sangue. É o que está acontecendo hoje. E principalmente porque elas se unirão contra Israel. Vocês já viram falar nesses últimos dias que mais de 100 nações do mundo já pronunciaram a favor da criação de um Estado palestino lá em Israel? Ou seja, tem mais gente contra Israel do que a favor de Israel, muito mais. Quando a igreja estiver lá no céu, nas bodas do Cordeiro, as nações da terra vão estar preparando para destruir Israel. Sob a liderança do anticristo, eles marcharão de todos os pontos da terra. Irão soldados representando as suas nações para unir-se ao exército global do anticristo. Para quê? Para exterminar Israel. Porque naquele tempo eles não vão ter mais tolerância nenhuma, eles vão querer destruir permanentemente. Só que quando o anticristo levar essas milícias, esses exércitos aos milhares para as colinas do Armagedon, eles não vão saber de todos os detalhes, mas o anticristo também levará eles para ali fazer guerra contra Deus. Olha, imagine, o diabo deve ter ficado maluco, doido da cabeça, fazer guerra contra Deus. Quem é ele? Quem é o diabo para querer fazer guerra contra Deus? Mas ele vai fazer guerra contra Deus. Não é só contra Israel não, de tabela ele quer acabar com Israel e depois guerrear contra Deus. Eles vão apontar mísseis, irmãos, para a vinda de Cristo em glória. Quando aquela luz que a Bíblia diz que será como um relâmpago à noite, começar a brilhar no céu, o anticristo vai mandar apontar os mísseis e dizendo: é lá, nosso inimigo, vamos derrubá-lo. Derrubá-lo como?
Jesus vai soprar com a boca dele e vai desfazer com eles com sopro. Jesus não vai ter que mover a mão. O diabo está tão perturbado, ele é tão desvairado, a mente dele é tão distorcida, que ele não tem noção nem da realidade. O diabo não é páreo para Deus, não. Quem será páreo para o Deus eterno? Ele é como um grão de areia, ele é como um inseto que Deus bate os dedos assim e ele voa longe e se despedaça, mas ele não, ele vai dizer que pode. Então, antes que o Senhor desça e destrua todos aqueles exércitos que estão furiosamente, violentamente agindo contra Israel, seus canhões, seus tanques de guerra, seus mísseis, antes que aconteça isso, Deus fala assim: olha, manda um anjo, e diz o anjo, desconvoque as aves do céu para a ceia do grande dia de Deus, do grande Deus. Que ceia é essa, Senhor? Ele disse: essa ceia porque o sangue dos mortos correrão até nos freios dos cavalos, haverá um rio de sangue, e milhares de corpos serão despedaçados, porque se atreveram a lutar contra Deus e contra Israel. E naquele dia, os mortos serão tantos, que eu preciso de uma ajuda das aves, e esta é a ceia do grande Deus. Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse 19, 17 e 18. A besta e o falso profeta serão lançados presos no lago de fogo e enxofre. Vamos para a quarta ceia e penúltima. Essa é a ceia do grande Deus, a ceia de Israel. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8, 11. Pouco se comenta sobre essa ceia, todavia ela vai acontecer aqui na terra, durante o milênio. Será uma celebração de Deus Pai, com a nação restaurada de Israel. Desde o passado, Deus Pai tem proclamado que Israel lhe é um povo peculiar. Em Oséias, Deus chama Israel de sua esposa. Oséias 2, 19 e 20. Assim como Deus Filho desposará a igreja, Deus Pai desposará a nação de Israel. O casamento se dará no início do milênio. Joel 3,14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Israel estará convertido nesse tempo, e purificado para isto. Se cumprirá, Romanos 11, 26, Paulo diz: de Sião virá o libertador, desviará de Israel todas as impiedades, e então todo Israel será salvo. Todos os povos da terra no milênio serão convidados para esta ceia, para este casamento. Virão muitos do Oriente e do Ocidente. Nessa ceia vai estar Abraão, Isaque, Jacó, vai estar todos os representantes de Israel, assentados numa grande mesa aqui no planeta Terra. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e uma diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Éfesibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Deus Pai nunca se esquece de sua aliança eterna com Israel. Porque o teu Criador e o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, e o teu Redentor, ele será chamado Deus de toda a terra. As nações
da terra verão quanto Israel é amada por Deus. A nação de Israel será totalmente curada da sua infidelidade, das suas desobediências. Oséias 14, verso 4: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu resplendor será como da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Deus é fiel. Israel tem passado por maus pedaços e não acabou não, o pior ainda está pela frente, mas vai chegar esse tempo em que Deus dará a Israel um estado de nação escolhida, de povo eleito, de separados. Eles não sofreram em vão, irmãos. Eles não passaram pelos holocaustos, pelas dispersões, pelas perseguições, pela fúria das nações, pela fúria do anticristo. Eles não passaram por isso por acaso. É porque realmente eles foram colocados no olho do furacão. Ao serem escolhidos por Deus para trazer o Redentor ao mundo, ao serem escolhidos por Deus para dar a Bíblia ao mundo, os judeus se colocaram numa posição de extrema perseguição, inveja e ódio das nações. Mas Deus não esquece das suas promessas. E para terminar, a quinta ceia que eu vejo aqui na Bíblia é a que nós estamos celebrando nessa noite. Tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Os discípulos de Cristo celebram a ceia do Senhor desde os primeiros dias da igreja na terra. Esta ceia é entendida como um ato de lembrança e de comunhão com o Senhor. Cada cristão deve olhar para dentro de si para ver como está a sua vida com Deus. O ato de ceiar, como vamos fazer agora mesmo, também confirma a nossa obediência e o nosso discipulado, porque foi assim que Jesus ordenou. Ele nos ensinou que devíamos celebrar a ceia do Senhor de tempo em tempo, para recordarmos e lembrarmos da sua cruz, do seu sacrifício. E aqui estamos nós para obedecer essa ordenança. Se tivermos que resumir o cristianismo em 3 ordenanças centrais, então nós temos primeiro a ordenança do batismo. Nessa ordenança confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A segunda ordenança é da ceia do Senhor. Nessa ordenança renovamos nossa comunhão com Ele e a memória do seu sacrifício e a esperança da sua volta. E a terceira ordenança é a ordenança do amor. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. Nessa ordenança do amor fortalecemos a unidade. O corpo de Cristo é um. Vamos ficar de pé. Concluindo a palavra para recebermos o pão. Jesus fez uma aliança conosco. Ele nos prometeu perdão e comunhão. Logo depois de cear, Jesus foi ao Calvário para cumprir sua promessa. Quando nós celebramos a sua memória, estamos celebrando a sua fidelidade. Estamos celebrando o seu compromisso para conosco, míseros seres humanos, pecadores, mas Ele nos amou. Não tem explicação, Ele nos amou, só isto que nós temos que saber. Não há mérito, nós não temos nenhum mérito, não fizemos nada para merecer. Ele nos amou, nos escolheu e nos deu a sua promessa. Em cada ceia, tudo o que nos pertence em Cristo é renovado. Agora mesmo Deus vai renovar para você a certeza da presença dEle, o conforto do perdão dEle, da paz dEle, da presença dEle com vocês. Curve sua cabeça, querido Pai Celestial. Nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, em gratidão, em louvor, em adoração, Senhor,
por este compromisso sublime e santo que o Senhor tem firmado a nosso favor. Somos, Senhor, os beneficiários de todos os méritos, de todas a justiça que provém da cruz, e somente dali nós temos a justificação, o perdão, a nova vida. Somente dali nós encontramos a esperança da vida eterna. Que luz maravilhosa, que brilho glorioso da glória do Senhor, do seu amor bendito. Senhor, abençoe ao participarmos agora do pão, que cada um dos meus irmãos sinta a alegria e o toque poderoso do Espírito Santo no seu espírito e possa glorificar o teu nome de forma renovada, de forma mais fortalecida, mais exuberante, mais gloriosa. Obrigado, Senhor, nós te amamos, ainda que somos tão pequenos e falhos, mas nós te amamos e não iremos para nenhum lugar, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Queremos ficar contigo o tempo todo e sempre. Obrigado, Jesus. Disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim.